Oi pessoal, paz do Senhor Jesus, estamos de volta e eu quero agradecer muito vocês pelas novas inscrições essa semana, bastante novos inscritos, você que compartilhou, você que passou para amigos o nosso estudo, o nosso vídeo, que divulgou o nosso canal, Deus abençoe muito. O objetivo é nós chegarmos a bastante inscrição e também like, porque assim acontecendo, o YouTube sobe o vídeo e quando alguém procurar sobre o assunto, Apocalipse, volta do Senhor Jesus, ou algum tema específico do Apocalipse, se tiver dentro do que nós falamos aqui, o próprio YouTube indica o vídeo para essas pessoas, então de alguma forma nós estaremos evangelizando. Tem muita gente, mesmo dentro das igrejas, perdido diante do que está acontecendo na nossa história, dessas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, agora acontecimento mundial, né? O fato dessa pandemia atingir praticamente o mundo inteiro e os cristãos do mundo, como é que está se posicionando? Pessoas estão nos perguntando, porque querendo ou não, principalmente no Brasil, toda criança, ou a maioria das crianças tem oportunidade de frequentar na infância a escola dominical, mesmo que os pais não frequentem igreja, são convidadas, festas que a igreja faz, trabalhos com comunidade. Então a maioria das pessoas já entraram em uma igreja em alguma fase da sua vida e sabem que a Bíblia fala sobre os finais dos tempos. E quando acontece qualquer coisa a respeito do que a palavra de Deus diz, como o princípio das dores, as pessoas procuram a igreja, procuram os cristãos, fazem perguntas. E o que nós temos percebido é que muitos dos cristãos que frequentam a igreja, que às vezes têm bastante tempo de igreja, não têm a menor noção de como responder ao mundo. E às vezes tem brigas até interiores e a pessoa mesmo, o cristão mesmo, tem dúvida a respeito de tudo isso que está acontecendo. E por procurarem no YouTube, no Google, procurarem respostas que ainda não tem, muitas delas têm assistido o vídeo por causa das questões levantadas nesse estudo. Então, divulguem e não esqueçam de dar like quando você terminar de ler ou de assistir, de estudar a palavra de Deus para nos ajudar, em nome de Jesus. Então, muito obrigado por todas as inscrições dessa semana e obrigado pelos likes que vocês deram. Que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje nós vamos estudar sobre uma carta que o Senhor mandou a uma igreja chamada Éfeso. Essa igreja da cidade de Éfeso é uma igreja muito bem alicerçada, que tem várias passagens bíblicas que se referem a essa igreja. Nós temos muitas fontes históricas de como se constituiu essa igreja, da sua base. Nós sabemos que essa igreja foi muito bem pastoreada por grandes homens de Deus, como Timóteo, o próprio apóstolo Paulo, que deu os fundamentos dessa igreja, a base da fé dessa igreja. João também, esse que recebe do Senhor Jesus a visão do Apocalipse, ele também pastoreou essa igreja. Segundo os pais da igreja, a história da igreja diz que foi a partir de Éfeso que João foi preso e foi para a ilha de Patmos, onde ele recebeu essa mensagem do Senhor Jesus. Então nós sabemos que essa igreja foi muito bem alicerçada, com pastores que cuidaram do rebanho, que deram fundamentos bíblicos, e essa igreja sabia muito bem para onde estava indo. E o Senhor Jesus manda uma carta a esta igreja mais ou menos 40 anos depois que Paulo deu o fundamento da igreja. Atos capítulo 19 começa a narrar a história do começo desta igreja. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele vai para Éfeso, encontra em Éfeso alguns discípulos de João Batista que conheciam a palavra do arrependimento,
arrependei-vos e sejam batizados como prova do arrependimento de vocês. Então esses discípulos de João Batista tinham o batismo de João, mas ainda não conhecia o Cristo ressuscitado, a palavra, o Evangelho. Paulo, então, quando chega, explica o Evangelho, batiza esses discípulos de João Batista. Agora batiza em nome do Senhor Jesus e começa um trabalho evangelístico muito forte. A cidade de Éfeso era muito idólatra, uma cidade muito mística também. Havia escola de feiticeiros nesta cidade. E a Bíblia diz que com a evangelização, o apóstolo Paulo pregando, ele quando chega na cidade de Éfeso, ele vai pregar na sinagoga, ele começa a sofrer muita rejeição dos judeus na sinagoga, e ele então vai para a cidade ele vai para a escola de Tirano, uma escola que tinha bem próxima à sinagoga, praticamente vizinho da sinagoga, e ali durante 2 anos ele dá um curso intensivo de teologia bíblica, de doutrina bíblica, e assim que começa a igreja, muitos milagres foram feitos, o Senhor operou maravilha, o apóstolo Paulo através de lenços, e o Senhor começou a fazer milagres, usar o apóstolo Paulo de forma tremenda, porque o lugar ali era muito pesado espiritualmente. Então o Senhor veio com uma manifestação muito forte através do apóstolo Paulo para ganhar aquela cidade para Cristo. E foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que feiticeiros que iam se convertendo, pegavam seus livros de magia e queimavam em praça pública. Esses livros eram caríssimos, valiam milhões de dólares se juntar todos aqueles livros na moeda de hoje, e eles não se importaram com o custo do que eles estavam fazendo, financeiramente o quanto estavam perdendo, mas por causa do amor ao Evangelho, de abraçar a fé no Senhor Jesus, eles chegaram ao ponto de se desfazer de coisas caríssimas que não ajudaria na sua fé e abraçaram o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo então deixa aquela cidade com seu coração muito feliz, sabendo que o Evangelho tinha sido realmente aceito por muitos daquela cidade. Lá eles tiveram grande perseguição dos judeus que não criam no Cristo que Paulo estava pregando. Então os judeus foram contra os cristãos, teve muitas brigas no sentido de conflitos teológicos. Cristãos foram levados aos cenáculos para serem processados e para sofrerem penalidade. Tinha os religiosos e os comerciantes que viviam da religiosidade do povo, porque lá tinha um grande templo da deusa Diana, e eles vendiam muitos utensílios para a adoração a Diana, e muitas pessoas viviam disso, dessa venda, e eles começavam a perder mercado, porque as pessoas iam se convertendo, então eles não compravam mais esses utensílios religiosos para a adoração de Diana. Então houve uma grande revolta na cidade, foram contra os cristãos, mas o Senhor deu graça e eles conseguiram vencer. E quando o apóstolo Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, ele diz que ele está muito admirado pela fé. O apóstolo Paulo já tinha deixado para seguir com a missão, porque o apóstolo Paulo queria voltar para Jerusalém, de Jerusalém ir para Roma. Havia promessa de Deus que Paulo iria para Roma, ele queria muito ir evangelizar Roma também. Então o apóstolo Paulo escreve de Roma uma carta à igreja de Éfeso dizendo: poxa, eu estou muito feliz com a fé de vocês, admirado com a fé de vocês e do amor de vocês ao Senhor e à sua obra. Efésios capítulo 1, Paulo fala isso. Eu estou admirado com vocês pela obra que vocês têm feito. Quando o apóstolo Paulo ele fica sabendo da sua prisão, ele está em Mileto e manda chamar pastores da igreja de Éfeso, o presbitério da igreja, a liderança da igreja de Éfeso, e dá uma palavra
para os pastores. Ele diz que os pastores cuidassem de si mesmo, da sua vida espiritual, da sua família, cuidem de vocês e cuidem do rebanho. Tem um rebanho muito bonito na igreja de Éfeso, que amam ao Senhor, que conheceram a palavra e abraçaram a palavra da verdade. E a ordem o conselho do apóstolo Paulo é: cuidem do rebanho do Senhor, porque virão lobos, virão pessoas querendo atrapalhar a fé, querendo manchar a fé desse povo, querendo colocar dentro do evangelho ideias humanas e desviar o povo da verdade. Então, cuidem desse rebanho, não deixem que essas ovelhas do Senhor se percam por causa desses falsos pastores. Isso o apóstolo Paulo adverte. E aí, quando chega no Apocalipse, mais ou menos 40 anos depois dessa palavra do apóstolo Paulo, desse trabalho do apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo diz que ficou 3 anos com eles, 2 anos de estudo intensivo e ao todo 3 anos de evangelização, de entrega, em que o coração de Paulo o coração de Paulo foi derramado ali para aquele povo, no sentido da evangelização, tudo que estava no coração de Paulo, tudo que ele conhecia do evangelho, ele passa para estruturar aquela igreja, vive o dia a dia da igreja. A Bíblia diz que Paulo pregava nas casas, grupos pequenos e em grandes concentrações, e ele pregava o Cristo, pregava o evangelho. Se você lê a carta que ele escreve à igreja de Éfeso, ele trata das doutrinas, de como levar uma vida cristã, fala das armaduras de Deus. Era uma igreja que vivia num lugar onde, como eu já falei para você, havia escola de feiticeiros. Então, as hostes espirituais do mal, as ciladas do diabo, estava muito evidente ali no meio daquela cidade. E Paulo sabia que eles precisariam de muita estrutura, muita base. Quanto mais a igreja guerreia espiritualmente, mas ela precisa de base, mais ela precisa de oração, mas ela precisa das armaduras de Deus. E é exatamente isso que Paulo fala na carta que ele escreve de Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. E aí ele fala sobre as armaduras de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Ele vai falando de cada peça que formava a estrutura de um soldado para a guerra, as armaduras que ele vestia para guerrear, por causa do ambiente espiritual ali, que eles precisavam muito dessas armaduras de Deus. Então Paulo lança nessa carta, ele escreve o que ele já tinha pregado. Agora ele manda por escrito aquilo que ele já tinha evangelizado aquele povo. Graças a Deus por isso, porque hoje a gente tem essa carta à nossa disposição. E aí, nesse pano de fundo, 40 anos se passa, uma nova geração de cristãos, os filhos dos que haviam se convertido, os que estavam já convertidos, que foram convertidos através do apóstolo Paulo, do seu trabalho, do seu bonito trabalho, agora já estão velhos e muitos já até morreram, e tem ali uma igreja que que foi a continuidade do que Paulo havia plantado. Para esta igreja, 40 anos depois do que Paulo havia pregado, mais ou menos 50 anos depois que o Senhor Jesus ascendeu ao céu, Jesus aparece a João na ilha de Patmos e diz: escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Paulo escreveu e agora o próprio Jesus vai escrever. Aliás, vai ditar para João escrever. O que Jesus tem a dizer para uma igreja como essa? Muito bem estruturada na doutrina, que aprendeu a amar ao Senhor, que Paulo se admira pela fé e pelo amor que eles têm ao Senhor. O que Jesus tem a dizer 40 anos depois? O que uma igreja, que pode acontecer a uma igreja muito bem estruturada na sua doutrina 40 anos depois?
Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz assim, Atos não, é que nós tivemos estudo no livro de Atos, então está bem presente ainda na minha mente. Aliás, esse estudo vai sair, um podcast sobre esse estudo, todo o livro de Atos. Um homem de Deus que trabalha com isso se propôs, ele ouviu um dos áudios do nosso estudo e se interessou pelo estudo inteiro e agora ele quer transformar isso em um áudio. Assim que estiver pronto eu aviso vocês, orem por isso. Quem participou do estudo de Atos sabe o quanto crescemos no conhecimento, né? Então tá na minha cabeça ainda Atos dos Apóstolos, mas nós estamos estudando agora o Apocalipse, capítulo 2, que diz assim, o tema é a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Quem é que está mandando escrever? Jesus. Está falando para João. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. No capítulo 1, se você não viu esse estudo, volta lá, vai lá no canal, aqui no canal, e coloca lá capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, de Apocalipse, e você vai ver que nós trabalhamos o significado dessas 7 estrelas e dos candelabros ou candeeiros. O que é isso? Que Jesus já havia se apresentado a João dessa forma no capítulo anterior, e ele diz ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas coisas diz aquele que tem, no capítulo 1 nós vimos que ele tem as 7 estrelas em suas mãos. Aqui está dizendo que ele conserva, então é uma continuidade. Os pastores sempre estarão nas mãos do Senhor. Se não está nas mãos do Senhor, é lobo, não é pastor. E ele diz, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros, nós já vimos no capítulo 1 que 7 candelabros de ouro é a igreja. Então ele está dizendo, eu conservo o pastorado nas minhas mãos, os pastores, e eu ando no meio da minha igreja. Só aqui já treme o nosso coração. Só aqui você, meu Deus, porque muitas vezes nós, na nossa rotina espiritual, esquecemos do detalhe de que tem um Senhor, a igreja, que nós pertencemos a esse Senhor e que tudo que nós fazemos, nós temos os olhos do Senhor sobre nós, porque o Jesus anda no meio da sua igreja. Conheço as obras que você realiza. Eita, Jesus, treme o nosso coração. Conheço as obras que você realiza. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaravam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha a base que o apóstolo Paulo colocou aqui. Lembra que ele falou para os pastores, para os presbíteros, olha, vão aparecer entre vocês lobos, falsos apóstolos, aqueles que dizem que têm o evangelho de Jesus para pregar. O apóstolo Paulo deu um fundamento tão bom para eles que quando esses caras chegavam aqui na igreja dizendo eu sou apóstolo, sabe aqueles pregadores itinerantes que você nunca sabe de que igreja ele é, nunca para em lugar nenhum, que não tem uma identidade, pouco se sabe sobre esses homens. Então eles chegavam lá na igreja de Éfeso querendo pregar, se intitulando, e eu tenho muito medo dessas pessoas que se batem no peito para dizer qual é o título que ele tem eclesiástico, porque quem tem título mesmo, que foi chamado por Jesus, entende a responsabilidade do seu título e que isso não é motivo de se orgulhar para os outros, mas é a consciência que deve ter quem tem título, é que é servo dos outros e deve ter muito temor no seu coração pelo título que carrega. Esses homens itinerantes chegavam e diziam, olha, eu sou apóstolo e tem algumas coisas que eu preciso acertar aqui na igreja. Atos dos Apóstolos nós estudamos sobre a igreja de Bereia,
Quando Paulo chegou para evangelizar aquele povo, enquanto Paulo falava, eles conferiam nas escrituras, nos profetas, se o que Paulo estava dizendo condizia com o que eles já tinham em mão sobre Jesus, ou o Evangelho, ou o Messias, ou quem viria. O Evangelho que foi pregado para eles, eles colocavam à prova o que eles sabiam, se batia com o que estavam pregando para eles. A mesma coisa é a igreja de Éfeso, a mesma atitude toma a igreja de Éfeso. Ok, você é apóstolo? Tá, fala aí o que você tem para falar. Não, mas o apóstolo Paulo disse que não seria assim. Não, mas o que nós aprendemos é isso. Então eles colocavam à prova os que diziam ser apóstolo e achavam os mentirosos. E quando ele via que o que a pessoa estava pregando não condizia com o que eles já conheciam do evangelho, então eles diziam, nós não vamos te escutar, aqui na nossa igreja você não prega mais, segue a sua vida. E isso agradava muito a Jesus. O Senhor Jesus está dizendo aqui, versículo 3, vocês têm perseverança, já é a segunda vez que Jesus elogia a perseverança deles. Apesar das lutas, da dificuldade, era uma igreja, Jesus está dizendo aqui que era uma igreja que se esforçava e tinha perseverança. Então ele se esforçava e perseverava na doutrina, perseverava naquilo que estavam fazendo. Era uma igreja evangelística, é claro aqui, porque ali na região de Éfeso, como Paulo fundou a igreja ali em Éfeso, e a missão que Paulo dava para eles era da missão de evangelizar, como Jesus disse, todos eles tinham no seu coração, precisamos evangelizar, principalmente porque a vinda de Jesus o que antecederia a volta de Jesus, e era o anseio da igreja daquela época, como deve ser o nosso hoje, era que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações, a todos os povos. Então, essa região da Ásia Menor da época foi evangelizada pela igreja. Éfeso foi uma igreja evangelizadora. Todas as igrejas ali ao redor, inclusive que as outras cartas serão direcionadas às igrejas, essas mesmas igrejas dessa mesma região, todas tiveram a evangelização graças ao trabalho da igreja de Éfeso. Então ela era perseverante, ela era esforçada, ela levava a palavra. E Jesus diz, e vocês suportaram provas por causa do meu nome sem esmorecer. Era um povo que todos os dias tinha confronto com o Estado, que no caso era Roma, quem liderava ali, que imperava nessa região era Roma. Então eles tinham que bater de frente com Roma, com o senhorio do imperador, que se autodenominava Senhor. A igreja dizia que o Senhor dela não era o imperador, era Jesus, e isso era uma afronta. Por causa disso eles sofriam muito no seu dia a dia com a sua comunidade. Eles eram denunciados pelos próprios amigos, vizinhos, parentes, e a Bíblia diz, vocês perseveraram e vocês suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Suportar provas por causa do meu nome é provar que essa pessoa, tem como Senhor o Jesus. E quando eles são colocados contra a parede, eles não negam que Jesus é o Senhor. Hoje a gente chama de prova probleminhas, que às vezes a gente mesmo causa. Mas a prova que Jesus está dizendo que eles suportavam ali era a prova de vida. Era a prova realmente que custava a vida dessas pessoas. E Jesus diz, vocês não negaram o meu nome e não esmoreceram diante da prova. Porque era simplesmente dizer, não, ok, eu aceito o senhorio de Roma, acabava a perseguição para o lado deles. Mas Jesus está dizendo aqui que eles ficaram firmes na sua perseverança. Aí o versículo 4 vem para tirar um pouquinho o nosso comodismo. Esse versículo 4, ele ecoa nos dias de hoje também. E por toda a igreja, em todas as épocas, em todos os tempos. Essa palavra é uma palavra do Senhor Jesus de aviso,
de que tem alguma coisa errada na igreja. E isso que tinha errado na igreja de Éfeso, muitos de nós precisamos escutar também, porque pode ser também um problema que tem de errado na nossa vida e na nossa forma de ser igreja hoje. Diz assim: tenho, porém, contra você, Jesus sendo contra alguma coisa que estamos fazendo. O seguinte, tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Ai, meu coração. Abandono do primeiro amor. O que eu posso pensar? O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, o Senhor Jesus fala sobre a base dos mandamentos. O Senhor Jesus foi perguntado, capítulo 12, versículo 28, um escriba perguntar ao Senhor: qual é o grande mandamento? Vou até ler aqui para vocês. Diz assim: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E aí Jesus diz: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. E o segundo mais importante é esse: ama aos outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esse. Você abandonou, eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. O primeiro grande mandamento, o Senhor Jesus diz, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, coração, decisão. Lembra que o Senhor Deus falou: filho meu, dai-me o teu coração. É Jesus quem consegue transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. É Deus que consegue transformar o nosso coração, porque é o centro da nossa vida. Só Ele pode fazer essa obra. Dai-me o teu coração. Então eu entrego meu coração ao Senhor e Ele faz essa mudança. Então precisa de uma entrega. De toda a sua alma, tem a ver com sentimento, como se fosse uma paixão, quando há borboletas no nosso coração, saem borboletas da nossa barriga, aquele sentimento que nos impulsiona a querer algo. Então, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento está ligado à razão. Então, eu amo com o coração transformado por Deus, eu amo de paixão da minha alma, e eu amo também com entendimento. Eu sei quem Ele é, eu amo porque eu conheço, eu amo porque Ele se revelou a mim, eu amo porque eu sei o que Ele fez na minha vida e na minha história. Então, de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Jesus disse que essa igreja aqui tinha força, tinha perseverança. Essa igreja aqui era uma igreja excelente, é uma igreja que todo pastor queria pastorear, é uma igreja que sabia muito bem como viver o evangelho. Só que a rotina de fazer essas coisas, a rotina no atendimento às pessoas, a rotina no falar do amor de Deus para as outras pessoas, na evangelização, a dureza do dia a dia, sendo perseguido, tendo que fugir, tendo que ficar enfrentando o tempo todo a vizinhança que era contra a igreja e os problemas com os amigos, os próprios amigos entregando eles a Roma. E aquela luta espiritual, porque tem muitos feiticeiros, tem pessoas perdendo negócios por causa da evangelização, que não vende mais os utensílios sagrados da deusa Diana, então as pessoas começam a perseguir a igreja também no comércio. Tudo isso acontecendo veio
tristeza de a igreja se endurecer, se armar, a igreja começar a fazer as coisas de forma mecânica. Eu sei como tem que ser feito, eu vou lá e faço. Amar a Deus e, como consequência, amor a Deus, você também ama o seu próximo. Então, em algum momento, a igreja de Éfeso, apesar de estar fazendo tudo certo, doutrinadamente falando, apesar de estar fazendo tudo certo, cumprindo a cartilha, perdeu a essência do evangelho, que é o amor a Deus. Sabe quando você faz uma coisa mecanicamente que você nem sabe mais por que está fazendo aquilo, já virou automático? Quando você aprende a dirigir carro, você presta atenção em cada gesto seu dentro do carro. Toda a atenção sua está voltada para dirigir. A embreagem, o acelerador, o freio, o volante, liga a chave, as marchas no tempo certo, sua cabeça. Agora é a segunda, agora é a terceira marcha, agora é a quarta marcha, a quinta marcha. Quando você já está dominando guiar um carro, dirigir um carro, você funciona no automático. Quantas vezes você chega a um lugar e fala, eita, nem sei como cheguei aqui. Nem pensei na hora de dirigir, só dirigir. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque enquanto eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo, eu tenho todo um cuidado, eu vou seguindo toda uma norma para que não haja acidente quando eu estou dirigindo. Na vida espiritual, quando nós deixamos as coisas correrem por si só, é muito perigoso. A gente liga o automático para dirigir um culto, ligamos o automático para preparar uma palavra, ligamos o automático para evangelizar alguém, ligamos um automático para atender uma pessoa, vamos para um atendimento pastoral já todo programado. Se ela for por esse caminho, eu resolvo assim. Se ela pedir isso aqui, eu vou para esse lado. Já está tudo programado por conta da rotina. Eu já tenho todo o roteiro de como atender alguém. A igreja de Éfeso correu o risco e ao longo da história dela começou a perder a motivação e o porquê estavam fazendo o que estavam fazendo. Não há mais amor pelo que está fazendo. O meu amor a Deus reflete no meu cuidado com o meu irmão. O que a igreja de Éfeso perdeu aqui foi a paixão pelo que estava fazendo e a motivação, a verdadeira motivação do que estava fazendo. E na nossa vida cristã, quanto mais tempo você tem de cristão, mais você corre também esse risco. No reino de Deus, todas as pessoas são importantes. Não tem automático. As pessoas são seres individuais, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua guerra, cada um com a sua necessidade de atendimento. E ninguém conhece o coração do homem senão o próprio Deus. E quando eu não busco mais a Deus para fazer as coisas na igreja, quando eu não tenho mais a direção de Deus para minha vida, eu acho que eu já sei fazer, não preciso mais pedir a direção de Deus. Isso se chama esfriamento. Isso se chama abandono do primeiro amor. Vou falar agora com a liderança, com os pastores. Você lembra o seu primeiro atendimento espiritual que você fez? Toda a atenção, todo o amor. A consciência de que aquela pessoa é uma ovelha do Senhor, não sua. E por isso que eu tenho que tratar ela como o Senhor trataria. E o Senhor trata as pessoas até o final, conhecendo o coração, olhando para dentro dos olhos da pessoa, até que haja cura. Nós passamos com o tempo a desistir das pessoas mais fácil. Se Deus não desistiu da pessoa, nós também não deveríamos desistir. Se Deus amou essa pessoa ao ponto de dar sua própria vida, nós deveríamos também amar. Não tem como
O meu amor com Deus, a Deus, está certo, resolvido, e o meu amor ao próximo não atender, porque se eu amo a Deus, automaticamente eu amo o próximo. Porque o amor de Deus me leva a amar o próximo. Eu não desisto das pessoas porque Deus não desistiria, porque Deus não desistiu. Então Jesus está dizendo aqui, eu tenho contra você, que você abandonou, deixou para lá o amor. E aí ele diz, lembre-se, pois de onde você caiu, ao remédio para a cura disso. Traz à sua memória quando foi que você deixou de ter a verdadeira motivação de fazer o que você está fazendo. Volta lá quando é que você desistiu. Foi alguém que te magoou? Foi alguma coisa que te feriu? Foi alguma coisa que você esperava que acontecesse e não aconteceu? Quando foi que você tomou a decisão de não amar mais? Quando foi que você começou a desistir daquilo que Deus não desiste? Arrependa-se. Volte à prática das primeiras obras. Isso é arrependimento. Se eu me arrependi, então eu volto. Eu mudo o caminho. Eu vou para o rumo certo, para a prática. Então, arrependa-se. Lembra, arrepende-se e volte a praticar as primeiras obras. Busca no seu coração a motivação que te trouxe até aqui. Busca no seu coração. Logo que você conheceu o amor de Deus, que você começou a fazer a obra de Deus, você não se importava com nada e com ninguém, você só queria Deus, só queria fazer a sua vontade, só queria fazer a obra de Deus. Quando você ia orar, nada mais importava, só aquele momento da oração, aquele momento que é seu e de Deus. Amar ao Senhor significa estar com Ele, ter prazer nas coisas dEle, prazer de estar em oração, prazer em estudar a sua palavra, prazer em meditar nas coisas que realmente importa. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Não tem sentido você ser chamado de igreja se você não ama. Nem ama a Deus e, por consequência, não ama o próximo. Como é que pode ser chamado de igreja? Então eu vou tirar de uma vez a ideia de que você é igreja. Porque você não está iluminando como igreja. Você tem toda a teoria. Você tem toda a prática sem amor. E se a essência do evangelho é o amor, Jesus falou, vocês vão ser conhecidos pelo amor um pelos outros. Vocês serão luz por causa do amor de vocês. E de repente esse amor não existe mais. Então você não é igreja. Então ou você se arrepende com essa palavra e volta a ser igreja. Ou então você não será mais igreja. Definitivamente. Mas tem mas tem a seu favor o fato de que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas, nós vamos trabalhar na igreja de Pérgamo, nós vamos voltar a esse assunto, mas era algo que estava machucando, que estava acabando com a igreja dessa época. E Éfeso, quando chegou essa doutrina dos nicolaítas para dentro da igreja, assim como Jesus falou lá no começo, esses apóstolos que vêm com o novo evangelho e vocês não aceitam, Jesus elogia isso na igreja de Éfeso e mais uma vez ele ressalta aqui, vocês odeiam os nicolaítas porque você sabe que a doutrina deles é contra a vontade de Deus, eu também odeio. E ele diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é porque eu tenho ouvido que quer dizer que eu ouvi.
Eu tenho ouvido, mas eu posso não ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. E aí Jesus está dizendo, você tem ouvido? Então dá ouvido ao que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Essa igreja aqui está respirando morte por causa da perseguição. E Jesus antecipou aqui o que está lá no capítulo 22 do Apocalipse. Lá na cidade de Deus há uma árvore da vida que produz vida. E os frutos dessa árvore a cura. E Jesus está dizendo, quem vencer, eu vou dar a se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem vencer vai morar para sempre com o Senhor e vai ter vida eterna. Essa é a palavra de Deus para a igreja de Éfeso, essa é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Nós estamos vivendo o Apocalipse hoje, o Apocalipse agora. O que a palavra do Apocalipse serve para mim hoje? Que direção ela me dá hoje? E essa é a primeira igreja, a primeira carta que o apóstolo Paulo, que o apóstolo João escreve, o que o próprio Jesus diz a ele. Nós vamos voltar com o capítulo, continuando no capítulo 2, com mais uma igreja, que é a igreja de Esmina. Não perca o próximo vídeo. Dá like se você gostou e compartilha com quem você acha que precisa dessa palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.